Pergunta para o seu irmão assim: quem que você vê aqui nessa noite? Fala assim pro seu irmão: eu não sei o que você veio. Fala assim: mas eu vou te falar que eu vim. Assim, eu vim por causa de Jesus. Amém? Fala assim: Jesus é o centro da minha vida. Fala assim: Ele me criou, Ele me sustenta, Ele cuida de mim, me abençoa, morreu naquela cruz para me dar a vida eterna. Amém? Fala assim: ninguém me ama mais do que Jesus. Pergunta para o seu irmão assim: você me ama? Fala assim: se você não me ama, pode tratar de me amar, porque é o segundo mandamento, de amar o seu próximo como a você mesmo. Fala assim: Jesus mandou nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Fala assim comigo: mesmo você me amando, você não me ama mais que Jesus. Pergunta para o seu irmão assim: você teria coragem de morrer por mim? Você teria coragem de morrer por mim? Fala assim: Jesus, por me amar tanto, morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Assim, morreu pelas pessoas do mundo inteiro. Assim, Ele é a expressão exata do amor de Deus, Jesus. Amém? Nós estamos comemorando, esses dias agora. Uns falam que Natal é coisa mundana, que não tem nada a ver com Deus, com Jesus. E no dia 25 de dezembro, não é a data que Jesus nasceu, Outros falam que Natal é uma festa pagã que era comemorada no passado, pessoas pecadoras, que produziram o Natal, Mas independente de que uns acham, outros acham, para nós, já que estão comemorando o Natal com o nascimento de Jesus, nós igreja comemoramos, amém? O dia exato, ninguém sabe o dia exato que Jesus nasceu, mas como o mundo comemora essa data, e a maioria do mundo, eu diria 95% das pessoas do mundo comemoram o Natal sem entendimento do que verdadeiramente é o Natal, Nós, igreja, comemoramos o Natal, essa data, depois de amanhã, como se fosse o dia mais especial da terra, do universo, para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém, queridos? Por causa de Jesus, você está aqui nessa noite. Eu estou aqui nessa noite. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nessa noite. Amém? Colossenses, nós lemos, Colossenses capítulo 3, nós acabamos de ler, mas eu quero ler e ressaltar alguns versículos, que diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, Ele nos libertou, Colossenses 1, 13, do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, está falando o Senhor Jesus. Pois Ele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Sem Jesus não existiria nada, porque nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Amém? Fala: Jesus sustenta todas as coisas. Fala assim: Ele tem a primazia. Sabe o que é primazia? As primícias. Amém? É o mais amado, é o mais querido, é o mais desejado, é o mais adorado. Primazia é isso. Ele é em primeiro lugar. Amém? Fala assim: Jesus na minha vida
primazia, amém? Gastando um pouquinho do inglês, né? Olha o 20 aí. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. E a vós outros que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. Amém? Então nessa noite nós queremos falar extraordinariamente, que é a palavra máxima que eu encontrei para falar de Jesus, extraordinariamente e simplesmente Jesus. Coisa mais linda, né? Jesus, ele é isso, ele é o extraordinário, ele é tudo. A Bíblia fala que por meio dele nós acabamos de ver, foram criadas todas as coisas, por meio dele é sustentada todas as coisas, ele é o princípio, ele tem a primazia, nele tudo subsiste. Isso é alguém extraordinário, e ao mesmo tempo alguém extremamente simples, amém? Simples, amém? Queridos, fala assim: Jesus é extraordinário e ao mesmo tempo simples, amém? Bom, eu queria começar essa ministração nessa noite falando sobre o momento que nós estamos vivendo hoje na Terra, no mundo. O mundo hoje é um mundo que está caminhando, né, a passos largos, como nós já vimos, para o Apocalipse. Por quê? Porque é um mundo que tem cada vez mais enganados por Satanás, seduzidos por Satanás, iludidos por Satanás, porque a obra de Satanás contra o homem é enganar, é seduzir, é iludir o homem, né? E com isso ele só tem um propósito: afastar o homem de Deus. Ele só tem um propósito: afastar o homem da palavra de Deus. Ele só tem um propósito: afastar o homem da igreja. Ele só tem um propósito: afastar o homem de Jesus. Por quê? Porque em Jesus tudo subsiste. Você quer destruir alguém? Afaste esse alguém de Jesus. Não é verdade? Quando alguém se desvia do Senhor Jesus e vai para o mundo, o que acontece? Essa pessoa, a vida dela entra no declínio, até ela ser totalmente destruída. Por quê? Porque você quer destruir alguém, tira Jesus da vida dela. Você quer destruir alguém, afasta ela de Jesus. Entende? O mundo hoje está desse jeito aí, ó, a gente vê essa violência, né? A gente vê as coisas, as dores de parto aumentando, né? Jesus falou que nos dias que antecederiam a volta dele seria como a mulher, né, em trabalho de parto, onde os sinais da volta de Jesus que estão em Mateus 24, que estão em 1 e 2 Tessalonicenses, que estão em Apocalipse, né? Esses sinais eles estariam em maior evidência, estariam acontecendo em menor espaço de tempo, quando você aproxima da volta do Senhor. Como as mulheres estão hoje de parto, a mulher não vai entrar em trabalho de parto, né? Acontece, ela tem uma contração agora, depois de 7 horas aí tem uma outra contração, mas quando o bebê está para nascer, é uma contração após a outra, não é isso? Vocês são mulheres, são expertos no assunto aí. E assim é com relação à volta do Senhor, né? As dores de parto, as contrações são sinais que a gente vê aqui na Bíblia que já estão acontecendo, né? O amor se esfriando, né? A falta do temor de Deus no coração do homem, as catástrofes naturais que a gente vê, terremotos, tsunamis, vulcões, né? Filhos matando pais, pais matando filhos, tudo isso são o quê? São dores de parto que antecedem a volta do Senhor, porque o mundo está se afastando de Jesus. Nós comentamos no início do culto, lá aqui nos Estados Unidos, né? Semana agora teve, vamos dizer assim, um adolescente, né? Entrou na escola, matou 26 pessoas, né? E depois suicidou. Por quê? Aí uma das irmãs foi orar lá e perguntar para Deus, falou: Senhor, por que está acontecendo isso aqui? Nós somos uma nação que tememos o Senhor. Deus falou assim: vocês me temiam,
Vocês hoje estão me tirando de tudo. Deus falou para ela, né? Vocês me tiraram da escola. Antigamente, lá nos Estados Unidos, o ensino bíblico era matéria que tinha primazia no ensino dos Estados Unidos. Eles tiraram. Fala assim comigo: quando se tira Deus, quando se tira Jesus, o problema acontece, as tragédias acontecem, as catástrofes acontecem. Entende? Isso é uma lei, isso é lei. Quando Satanás quis destruir Adão e Eva, o que ele fez? Levou Adão e Eva ao pecado, e Adão e Eva foram expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus. E ali começou o problema do homem, fora da presença de Deus. Então nós podemos concluir que o mundo é um mundo que carente de Deus. O mundo que nós vivemos é um mundo carente de Deus. Por isso nós, igreja, temos que nos despertar, queridos, e pregar a palavra, amém? Nesse último momento que nós estamos vivendo, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que pregar Jesus para as pessoas. As pessoas estão enfermas, precisando de Jesus. As pessoas estão padecendo por falta, né, de uma verdade na vida dela, que verdadeiramente venha trazer uma solução para a sua vida, porque são apresentadas para as verdades que na verdade são ilusões. Não vai levar a lugar nenhum, ou vai deixar o estado dela pior do que o primeiro. Entende? Então nós precisamos pregar Jesus. Mas para que isso aconteça, nós, igreja, nós temos que centralizar Jesus na nossa vida. Entende? Porque Jesus falou assim: coração, a boca fala, o coração está cheio. Centralizar Jesus é você encher o seu coração de Jesus. Centralizar Jesus é você dar a Ele a primazia na sua vida. Centralizar Jesus é você reconhecer que você não quer Jesus, mas você precisa de Jesus. O mundo não quer Jesus. Muitas vezes nós vamos pregar a palavra de Deus, a gente prega a palavra de Deus, depois a gente pergunta, né? Você quer Jesus? Essa não é a pergunta. Você tem que falar para a pessoa: olha, isso que eu estou te falando, você não tem opção, você precisa disso. Foi comprovado cientificamente que algo só subsiste, só sobrevive quando ele está conectado com aquilo de onde ela saiu. Vou repetir: foi comprovado cientificamente, eu vou mostrar para vocês, que algo só subsiste, só sobrevive se estiver conectado com aquilo de onde ela saiu. Por exemplo, o peixe nasce na onde? Na água. O peixe vive na onde? Na água. Se você tirar o peixe da água, acontece com ele? Morre. Então o peixe não tem opção. Eu não sei se eu quero a água, se eu quero viver na terra, se eu quero viver voando. O peixe não tem essa opção. O peixe precisa da água. Bem? Se você pegar uma semente e plantar uma árvore, uma planta, né? Aquela planta ela só vive quando ela estiver na terra. Se você tira aquela planta da terra e deixa ela num lugar, ela seca e morre. Ou seja, algo só subsiste, só sobrevive se estiver conectado com aquilo de onde ela saiu. Quando Deus foi fazer o homem, foi nos fazer, sabe o que Deus fez, queridos? Deus falou assim: ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que Deus fez? Pegou uma parte dele, que é o sopro de vida dele, e colocou dentro de nós. Uma pessoa só subsiste, sobrevive quando ela está conectada com Deus, ligada com Deus. Se ela é tirada da presença de Deus, ela morre. Isso é cientificamente comprovado. Amém? Então o mundo, ele não tem a opção de querer Deus ou não, ele precisa de Deus. Nós, igreja, precisamos de Deus, precisamos de Jesus. Estar conectado em Deus, conectado em Jesus, é você estar, né, com o coração sedento pela sua palavra, de ler a palavra de Deus, de amar a palavra, você estar conectado, de vir à igreja, louvar, adorar, amém? De você, vamos dizer assim, ser interessado por Jesus, não interesseiro. Tem pessoas que são interesseiras, não são interessadas. Só procura Jesus quando está passando por um problema, que é interesseira. Quando resolve o problema, ela some da presença de Jesus. Pergunta para o seu irmão assim: você é interesseiro ou interessado? A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando os adoradores. Quem é adorador aqui? O adorador
daquele que é interessado por Deus. Sabe o que é interessado? Interessado, eu estou bem, está tudo bem comigo, ou está acontecendo problema, eu não saio da presença de Jesus, amém? Eu me achego a Ele porque eu preciso dele, eu entendi que eu preciso dele. Eu me achego a Ele porque eu entendi que sem Ele eu não subsisto. Eu me achego a Ele porque Ele na minha vida tem a primazia, amém? Por isso nós temos que centralizar Jesus na nossa vida, encher o nosso coração de Jesus, para que quando você for abrir a boca para falar dele para as pessoas, você, amém, queridos, apresentar o Jesus verdadeiro para Deus. O Jesus, né, que através do Espírito Santo vai convencer eles que realmente precisam de Jesus. Amém? Isso é ter Jesus centralizado na nossa vida. Amém, queridos? Agora, outra coisa que nós precisamos entender, além de saber que Jesus é o centro, é a primazia, e sem Ele nada subsiste, nós precisamos entender outra coisa, né? E pedir a Deus compaixão pelas vidas que estão aí no mundo aí, ó. Você tem compaixão das vidas? Quem tem compaixão? Quando eu olho para as pessoas assim, ó, eu vejo uma pessoa no pecado, eu vejo uma pessoa perdida, eu vejo uma pessoa confusa, quando eu vejo uma pessoa seguindo uma doutrina humana, né? Uma doutrina humana que não é Jesus, que não tem Jesus como centro. Antigamente eu julgava essas pessoas, hoje eu me compadeço delas, amém? Eu me julgava elas, nossa, eu sou bom mesmo, eu tenho Jesus, eu estou na doutrina certa, elas então vão para o inferno. Essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus que nós nos compadecemos. Amém? Tem compaixão. Sabe o que é ter compaixão? É você olhar para ela e falar assim: olha, eu era como essa pessoa, perdida, doente, mas Jesus me encontrou, e Jesus vai encontrar ela também. Os fariseus, né, olhavam para Jesus, julgavam ele e falavam assim: olha lá, nós que somos os bons, nós temos a lei, nós seguimos Moisés. Ele fala que é filho de Deus, ela come e bebe com os pecadores, come e bebe com os pecadores. Jesus falou assim: olha, seus fariseus hipócritas, os médicos não precisam, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os justos não precisam de salvação, né? Sim, aqueles que estão perdidos. Eu não vim para o justo, eu vim para o pecador. Isso é compaixão, amém? Jesus se compadeceu. É isso que nós temos que fazer, igreja, acordar, amém? E se colocar nas mãos do Senhor para pregar para essas vidas que estão aí perdidas, ó. E o diabo não está brincando, ele está arrebentando mesmo. Arrebentando. As drogas agora, esse crack aí, ó, mata a pessoa, escraviza ela e em um ano acaba com ela. Não está brincando mais não, entende? Você vê o mundo caminhando cada vez mais, né, para perdição. O homem está cada vez mais perdendo o domínio de si. O homem não está dando conta mais de se controlar. Ele está perdendo o domínio de si, né? Para as drogas, para as bebidas, está perdendo o domínio de si, dos prazeres carnais, o homem está perdendo. E quando o homem perde o domínio de si, Satanás apronta as maiores barbaridades com o ser humano. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. O alvo dele, o propósito dele é esse. Ele odeia o homem, e o alvo dele é matar o homem, roubar o homem, destruir o homem. Mas foi para isso que Jesus se manifestou, queridos, para destruir as obras do diabo, nos dar vida plena e abundante, aleluia. E esse Jesus que nós temos, esse Jesus nós temos que apresentar para o mundo, amém? Nós temos que levar esse Jesus para o mundo, as pessoas. Amém, queridos? Por que o mundo precisa de Jesus? Quer dar algumas considerações sobre essa pergunta. Por que o mundo precisa de Jesus? Por quê? Primeiro, o mundo precisa de Jesus porque, como Jesus falou, né? Eu não vim eu vim para os perdidos. O mundo sem Jesus, ele está perdido.
Sabe o que é estar perdido? É estar em trevas. E Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Sabe o que é estar perdido em trevas? É a pessoa que tem rumo na vida. A pessoa que está em trevas, ela não tem direção. O mundo está assim hoje. Está sem direção, está em trevas. Por isso que o mundo precisa de Jesus, que é a luz do mundo. E a luz do mundo é Jesus. E a luz do mundo é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Através da palavra de Deus você acerta o passo. Através da palavra de Deus você entra no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus. Amém? Por que o mundo precisa de Jesus? Como ele afirma: eu vim para os doentes. O mundo está doente, o mundo está enfermo, as pessoas estão vazias. O vazio existencial, sabe que tem um vazio dentro do homem, dentro de mim, dentro de você, e mesmo a gente sendo crente, se a gente não preencher esse vazio com a palavra de Deus, se você não preencher esse vazio com o amor de Deus, com a presença de Deus, esse vazio, ele vai nos adoecer. Sabia? O vazio adoece o homem. O que é o vazio? A falta da presença de Deus. Deus fez um lugar dentro de você, de mim, de todos nós, de todo ser humano, que só Ele pode preencher, mais nada. E quando a gente não entende isso, uns tentam preencher esse vazio com drogas, outros tentam preencher esse vazio com sexo, outros tentam preencher esse vazio com dinheiro, outros tentam preencher esse vazio com riquezas, outros tentam preencher esse vazio com comida, com glutonaria, outros tentam preencher o vazio com coisas mundanas, e estão cada vez mais doentes. Por isso Jesus falou: eu vim para os doentes. Eu ia falar assim: olha, esse vazio que você está tentando preencher aí, só eu posso preencher. Amém? Só Deus, Jesus, mais ninguém. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos aí. Fala assim: Jesus, o Senhor é a luz da minha vida. Fala assim: o Senhor remove toda a treva da minha vida, que a tua luz venha brilhar na minha vida, e através da minha vida, fala assim, que eu venha achar um rumo para a minha vida, você vem dar o rumo certo para a minha vida. Fala assim: Jesus, preenche todo o vazio do meu coração, com o teu amor, com a tua presença, com a tua glória. Preenche, Senhor, cura o meu coração. Amém? Por que o mundo precisa de Jesus, queridos? Como Jesus fala: eu sou a água viva, quem de mim beber jamais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. O mundo está vazio, o mundo está com sede, tentando preencher. O homem está tentando matar a sua sede com coisas que não saciam. Entende? O homem está tentando matar a sua sede. Tinha uma propaganda antigamente, não sei se vocês lembram dela. O cara chegava, tinha andado no desertão com a boca até descascada, tão seco que está no deserto. Chegava lá num bar, batia a mão assim, o cara falou: esse cara vai pedir um copo de água gelada, esse cara vai pedir uma soda limonada com gelo, limão, mata sede, Sabe que o cara fala assim: saco de batata frita. Propaganda de batata frita, Então, as coisas que o mundo oferece, querido, é batata frita, coitado do povo. Come, bebe das coisas do mundo e continua com mais sede ainda. Satanás é covarde, Ele faz isso. Deixa as pessoas com mais sede ainda. Para quê? Para elas se afundar e tentar saciar a sede nas coisas mundanas aí, E como eu falei, não tem mais limite. Os irmãos viram, vocês viram, se não viram, precisa ver, Lá em Caldas Novas, no último show que teve lá, as pessoas tinham relação sexual no meio da rua, assim, ao mesmo dia, não tem todo mundo. Perdeu o domínio de si, achando que aquilo vai matar a sede delas, indo para o inferno, lá de fogo. Por que o mundo precisa de Jesus? Jesus afirma: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. São de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, amém? Ele, a sua palavra, a palavra do Senhor é aquela que verdadeiramente sacia, nos alimenta, nos fortalece, amém? Faça comigo: a palavra de Deus tem o poder de me fortalecer espiritualmente,
assim, de me fortalecer mentalmente, assim, de me fortalecer emocionalmente, de me fortalecer na minha vontade, de me fortalecer no meu corpo. É a palavra de Deus, é Jesus, é o verbo vivo, é o maná que desceu do céu, amém? Lá em Deuteronômio capítulo 8, Jesus fala assim, Deus fala para Moisés, né? Moisés, né? Os teus pais comeram, né? Eu alimentei vocês por 40 anos nesse grande terreno deserto, com maná que teus pais não conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Jesus é o pão vivo. É só a palavra de Deus que pode alimentar, fortalecer, nos fortalecer, para a gente poder vencer o mundo, o diabo, o pecado e a carne, que são as armas que o diabo tem para nos destruir. Fala assim, o diabo tem 4 armas para nos destruir. Fala assim, o mundo, o pecado, a carne e o próprio diabo. Fala comigo assim, só tem uma coisa que me fortalece para destruir o mundo, destruir as tentações do mundo, para destruir as tentações da carne, os sofismas do diabo e o pecado. Fala assim, a palavra de Deus, que é o meu alimento, que me fortalece. Em João capítulo 2, versículo 15, fala assim, filhinhos, vós sois fortes, tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Aleluia. Por que o mundo precisa de Jesus? Porque Ele é pão vivo, Ele é o alimento. Só Ele pode fortalecer o homem para vencer, né, o crack, para vencer o pecado, para vencer as seduções que destroem o homem e vencer o diabo. Amém? Só a palavra de Deus é o nosso alimento verdadeiro. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus em pessoa. No princípio era o verbo estava com Deus, a palavra, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aleluia. Amém? Fala assim comigo, eu tenho que comer Jesus. Esse que eu falo, eu sou o pão vivo. O que é comer Jesus? É se alimentar da palavra, é ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, é amar a palavra, amém? Isso é centralizar Jesus na nossa vida. Por que o mundo precisa de Jesus? Porque existe uma lei e vai se cumprir. Muitas vezes as pessoas confundem Deus. Confunde Deus. As pessoas acham que Deus, né? Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Nem Valência. Levanta a cabecinha, olha para o pastor. As pessoas acham que Deus está brincando. Não, Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Vamos pular de fogo, Apocalipse 20. Deus é gracioso, ninguém vai para o inferno, não. Que isso? Deixa eu falar uma coisa. Deus, quando Ele criou o universo, Ele criou leis. Você sabe que cada planeta, os planetas, as galáxias, o universo são infinitos. E os cientistas estudaram, estão descobrindo que cada tempo que passa, o universo se estende cada vez mais, porque é infinito. Vão criando novas galáxias, vão se criando novas estrelas. Essa é uma grandeza do nosso Deus, aleluia, amém? Então, quando Deus criou o universo, Ele criou leis. Essas leis são fixas. Essas leis mantêm a ordem do universo. Você não vê o planeta Terra sair do lugar, né, da sua órbita e chocando com outro planeta. Ninguém vê isso. Por quê? Porque existe uma ordem no universo. E essa ordem foi dada por Deus através de suas leis fixas. Existe um exemplo, a lei da gravidade, que nos mantém presos aqui na Terra. Então a gente está voando aí, ó, espaço afora. Lei. E uma lei que nós estamos entendendo é o seguinte: o salário do pecado é a morte. Isso é lei. Isso não, nem Deus muda isso. Entende? Não muda. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é lei. Lei. Não muda. E quando fala que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, fala que o salário do pecado é a morte. Por quê, queridos? Porque está envolvido a morte espiritual e a morte física.
a Bíblia trata de duas mortes para o ser humano: a morte física, que é a primeira morte, e a segunda morte, que é a morte espiritual. A pessoa, quando morre sem Jesus, além dela morrer a morte física, no dia do juízo, Apocalipse 20, quando João viu o grande trono branco e todo homem comparecendo diante daquele trono, lá fala que aqueles que compareceram diante do trono de Deus não foram achados os seus nomes escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Isso é lei. Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador vai para o lago de fogo, é lei. Por isso que o mundo precisa de Jesus, amém? Porque só Ele pode livrar o homem, né? O homem do lago de fogo, do inferno, do tormento eterno. A Bíblia fala que lá, de eternidade em eternidade, o homem vai, a pessoa que for lançada no lago de fogo, ela vai estar em eterno sofrimento. Eterno sofrimento, sem descansar. Entende? Isso. Por isso que o mundo precisa de Jesus. Por isso que Ele é o Salvador. Maria, quando ela recebe a notícia que ela ia conceber Jesus, ela compõe lá o cântico dela e ela fala assim no cântico: Maria, que as pessoas têm Maria como uma pessoa que pode fazer alguma coisa por elas. Maria, ela fala assim: a minha alma engrandece o meu Salvador, amém? Ele é o Salvador de todo mundo. Aleluia. Por isso que o mundo precisa de Jesus, porque o mundo precisa de salvação, o mundo precisa de um Salvador para levar as pessoas, né, do lago de fogo, que é a segunda morte, para levar as pessoas, salvar as pessoas todos os dias, né, das armadilhas, das ciladas de Satanás. Fala assim comigo: todo dia eu preciso de Jesus, meu Salvador. Assim Ele que me salva e me livra de Satanás e das suas armadilhas. Por isso que o mundo precisa de Jesus, só Ele, mais ninguém. A Bíblia fala que não há nenhum nome embaixo da terra e no céu que pode trazer salvação para o homem. Esse nome é Jesus. Ai, tem outro? Não tem outro, só Jesus. E a gente tem que comemorar esse dia, não tem? Esse entendimento. Amém? Isso é sério, queridos. O mundo, você liga a televisão, às vezes você vê propagandas lá falando do inferno, né? E o inferno é. A pessoa ainda tola, né? Ainda fala isso, não quer ir para o céu não. Lá pro céu é tudo quietinho, paradinho. Lá no inferno que é bom, lá tem cerveja. Cerveja, tem mulherada, lá que é bom, né? Coitado, iludido, né? Não sabe o que é o inferno, né? Conversando com os amigos, a gente joga bola aí na quinta-feira. Ele falou assim: quero ir para o inferno, lá que é bom. Eu falei: rapaz, você não sabe o que você está falando. Lá né, você está pensando que a propaganda mostra lá é tormento eterno, sofrimento eterno. Por isso que o mundo precisa de um Salvador, amém? O salário do pecado é a morte, física e espiritual. Lei, mas, vírgula, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia. Através de quem? Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas por Jesus. Aleluia. Nosso Salvador, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando você se depara, olha que coisa mais linda. Quando você se depara com Deus Pai, a Bíblia descreve Ele como a grandeza desse Deus Pai, que pega as águas dos oceanos da terra toda e cai na palma da mão dele. Olha que Deus é grande. Davi ele afirma que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então Deus Pai, queridos, olha que coisa linda. Esse Deus Pai que é o Deus grandioso, que criou o universo que é infinito, né? Deixa eu te ensinar uma coisa. A Terra, diante do universo, quem já viu as fotos, né? Os
foguetes que vão para o espaço tiram foto da Terra, a Terra é um grãozinho de areia diante do universo. Esse tamanhozinho aqui, ó, diante do universo, a Terra, esse planeta aqui, ó. Diante da grandeza do nosso Deus e Pai. Por isso que Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que Satanás teme e treme diante de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? O Altíssimo, o Eterno, o Senhor. Grandeza. O universo fala de Deus Pai, descreve toda a sua grandeza. Só que dentro desse universo todo, esse Deus Pai, Ele olhou para um planetinha, que é um grãozinho de areia assim, ó, chamado Terra. E esse planeta Terra, Ele enxergou vidas que estavam perdidas, iam ser condenadas para o inferno por Satanás. Aí Ele mandou Deus Filho para salvar o planeta Terra, amém? Quando você vê falar de Jesus, esse Deus grandioso que comanda o universo inteiro, né? que põe ordem no universo inteiro, que sustenta o universo inteiro, esse Deus grandioso, Ele se interessa por um planetinha, um grãozinho de areia, Terra. Sabe por quê? Ele se interessou por causa de mim e de você, amém? E mandou o Filho dele para vir aqui, se fazer homem e morrer por mim e por você, amém? Todos nós. João 3,16 fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E além de ser um Deus grandioso, poderoso, colossal, né? Magnífico, esplêndido, não tem palavra para descrever essa grandiosidade dele. Ele é um Deus que se interessou por um planeta, enviou Jesus, e foi mais longe ainda, é um Deus pessoal, que enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, amém? Faz assim, Deus é o Deus do universo, é o Deus da terra, é o meu Deus pessoal. Ele trata e conhece cada um individualmente. Por isso que o Espírito Santo veio habitar dentro de cada um de nós, para sondar nossa mente, nosso coração, nos curar, nos libertar, fazer de nós sua casa favorita, como nós cantamos, amém? Casa favorita, lugar onde Ele gosta de estar, amém? Para ser esse Deus pessoal seu, que você pode conversar com Ele, pode, amém? Rasgar seu coração para Ele, se levantar diante dEle, amém? Ele está ali para te consolar, Ele está ali para te fortalecer, Ele está ali para te abençoar, Ele está ali para te renovar, amém, querido? E mudar e transformar a sua vida, a sua história. Esse é o nosso Deus grandioso, amém? Esse é o nosso Deus. Por isso que o mundo precisa desse Deus, de Jesus. Esse Deus que é pessoal, que te conhece, que te ama, amém? Que cuida de você, que te chama pelo nome, que escreveu o seu nome nas palmas da mão dele. Aleluia. Amém? Às vezes a gente às vezes se vê assim sozinhos, né? Na solidão. E o Senhor fala assim, todos me abandonarem. O Senhor fala para você, Salmo 27, mesmo seu pai e sua mãe te abandonar, eu jamais vou te abandonar. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Às vezes a gente se vê desamparado, né? O que é desamparado? Não tem ninguém para te amparar nas suas necessidades. O Senhor é o seu amparo, amém? Ele te ampara, te fortalece, sustenta, te renova você, amém? Esse é o Deus grandioso, que comanda o universo, é o Deus e Pai, que enviou Jesus para salvar o planeta Terra, que enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você, que é o Deus pessoal. 3 dimensões, né? Universo, terra e o ser humano. Ele comanda tudo, Ele é o Senhor de tudo, é o centro de todas as coisas, sustenta todas as coisas, amém? Por isso nós temos que comemorar Jesus, centralizar Jesus na nossa vida e apresentar Jesus para as pessoas, pregar Jesus,
que o mundo está padecendo sem ele.